Vamos caminhar no nosso estudo sobre as frações. Vejamos como efetuar a adição e a subtração de frações. Inicialmente, quando elas têm o mesmo denominador. Vejamos exemplos. Nós temos a fração 4/7 somada com a fração 2/7, ou seja, o racional 4/7 somado com o racional 2/7, ambas com o mesmo denominador 7, ou seja, ambas múltiplos do unitário 1/7. Nesse caso, basta preservar o denominador ou conservar o denominador 7 e efetuar a operação com os numeradores 4 mais 2, 6. Na reta, podemos representar a adição da seguinte forma. Nós temos o 4/7 somado com 2/7. Nesse caso, obtemos o resultado, a soma 6/7. Vejamos o exemplo da subtração. Nós temos 4/5 menos 2/5. Ambas as frações são múltiplas da fração unitária 1/5. Simples, conservamos o denominador 5 e efetuamos a operação com os numeradores 4 menos 2, 2. Na reta, nós temos, portanto, o 4/5 subtraído de 2/5. Obtemos a fração, a diferença 2/5. Portanto, para operar com frações com o mesmo denominador, basta conservar os denominadores e fazer a operação com os numeradores. Vejamos como efetuar a adição e subtração com denominadores diferentes. Nós reduzimos ao mesmo denominador e efetuamos a operação como já vimos. Exemplos. Efetuando 3/8 somados com 1/6. Nesse caso, reduzimos as duas frações para o mesmo denominador 24. 24 dividido por 8 dá 3, vezes 3, 9. 24 dividido por 6 dá 4, vezes 1, 4. Portanto, 9/24 é equivalente a 3/8 e 4/24 equivale a 1/6. Podemos efetuar a adição, obtemos 13/24. Exemplo para a subtração. 2/3 subtraímos 3/5. Reduzindo ao mesmo denominador, nós temos o denominador 15, que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 2, 10. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 3, 9. Portanto, 10/15 equivale a 2/3 e 9/15 equivale a 3/5. Efetuamos a subtração agora, obtemos a fração 1/5. Vejamos um exercício. Vamos efetuar as operações. 1/2 mais 1/3, e disso vamos subtrair 1/2 menos 1/3, menos 1/5. Notamos que os denominadores todos são diferentes e devemos reduzir ao mesmo denominador. E resolvemos primeiro os parênteses. Temos, portanto, a fração 1/2 equivale a 3/6 e a fração 1/3 equivale a 2/6, reduzindo ao mesmo denominador 6, que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. No segundo parênteses, o mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é 10. Reduzindo as duas frações ao mesmo denominador, obtemos 5/10 e 2/10. Portanto, no primeiro parênteses, 3/6 mais 2/6 equivale a 5/6. No segundo parênteses, 5/10 menos 2/10, nós temos 3/10. Para efetuar agora a subtração, devemos reduzir novamente ao mesmo denominador. O mínimo múltiplo comum de 6 e 10 é 30. Temos, portanto, 30. 30 dividido por 6 dá 5 vezes 5, 25. E 30 dividido por 10 dá 3 vezes 3, 9. Como resultado final, obtemos a fração 16/30. Observamos que 16/30 pode ser simplificada. Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2, obtemos a fração equivalente a 16/30, a fração 8/15. 8/15 é o resultado final simplificado. Vamos ver a multiplicação de frações. Para multiplicar duas frações, vamos recorrer à ideia da multiplicação de dois números inteiros, utilizando o plano cartesiano. Vejamos inicialmente como fazemos o produto de 1 vezes 1. 1 vezes 1 é representado no plano cartesiano por aquele quadrado. Aquele quadrado representa o produto
1 vezes 1. Podemos dizer que aquele quadrado é a unidade de produto. Uma outra multiplicação, 2 vezes 2. No plano, obtemos 4 quadrados, 4 unidades. 2 vezes 2 igual a 4. 3 vezes 3. No plano, nós temos 9 quadrados, ou seja, 9 unidades de produto. A partir dessa ideia da multiplicação de números inteiros no plano, podemos efetuar a multiplicação de frações. 2 vezes 3, nós temos 2 vezes 3, 6 unidades de produto. 3 vezes 2, nós temos 6 unidades de produto. A partir da ideia da multiplicação de inteiros no plano, vamos agora obter a multiplicação de frações no plano. Vejamos como exemplo o produto 1/5 vezes 1/3. Para isso, representamos tanto a fração 1/5 quanto 1/3 nas duas retas. Nós temos a fração, as duas retas divididas em 5 partes em 3 partes. Nós temos as divisões em 5 partes e 3 partes. Temos 1/5 e 1/3. Aquele retângulo em vermelho obtido representa o produto 1/5 vezes 1/3, ou seja, 1/15. Por que 1/15? É um retângulo dos 15 retângulos correspondente ao produto 1 vezes 1. Observe que 1 vezes 1 é o produto, corresponde a 15 frações unitárias 1/15. Portanto, 1/5 vezes 1/3 resulta em 1 sobre 15. A fração 1 sobre 15 é a unitária do produto. Vejamos agora o produto de 4/5 vezes 2/3. Não se trata mais de frações unitárias, mas de múltiplos de frações unitárias. 4/5 é múltiplo de 1/5 e 2/3 é múltiplo de 1/3. Nós temos a fração unitária 1/15. Nós temos 4/5 representado numa reta e também 2/3. Efetuando o produto 4/5 vezes 2/3, nós temos no plano o retângulo correspondente a 8 frações unitárias de 1/15. Portanto, 4/5 vezes 2/3 resulta em 8/15. Observe que 8/15 são 8 unidades da fração unitária 1/15. É um múltiplo de 1/15. Portanto, 1/15 é a unitária do produto obtido pela multiplicação do denominador 5 pelo denominador 3. A fração 8/15 é o múltiplo da fração unitária obtido pelo produto do numerador 4 vezes o numerador 8. Podemos, então, determinar uma regra para o produto de duas frações. Multiplicamos os dois denominadores, 5 vezes 3, 15, para obter o denominador da fração unitária. E multiplicamos os dois numeradores, 4 vezes 2, 8, para obter o múltiplo. Portanto, o resultado, 8/15. Vejamos mais um exemplo. 4/5 vezes 4/3, mantendo a fração unitária 1/15. 4/5 vezes 4/3, representando no plano, nós temos o retângulo, e esse retângulo é composto por 16 frações unitárias 1/15. 4 vezes 4. Novamente, para obter o produto, multiplicamos os dois denominadores, 5 vezes 3, e numerador vezes numerador, 16. O resultado, 16